Algumas curiosidades cercam este universo sobre liderança. Por que será que existem tantos problemas envolvendo os líderes nas organizações? O que fazem de errado ou deveriam fazer diferente? Há décadas, os problemas são os mesmos. Eu acabei fazendo algumas descobertas importantes envolvendo essas questões, entre outras. Eu sou Luciano Mucchiotti, pessoa comum, com experiências provavelmente bem diferentes das suas. Atuo como coach ajudando quem deseja melhores resultados na carreira, liderança e escolha profissional. Eu particularmente sempre trabalhei com diversos líderes. Tive a felicidade de passar por várias áreas nas organizações onde trabalhei e sempre mantive essa proximidade com esse pessoal com perfil mais de liderança. Alguns tinham esse perfil, mas outros nem tanto. Posso afirmar que não foram poucos profissionais e muito menos as boas oportunidades que tive em conhecer essas pessoas. Foram experiências incríveis. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica por tudo aquilo que eu entregava de resultados. E claro, que não podia ser diferente, muitas vezes eu incomodava quem estava acima de mim. Nunca tive a pretensão de ter essa posição de liderança pelos lugares, nem pelas empresas por onde passei. Mas esse assunto, este tema, parece que me perseguia. Desde a época de escola, isso já tem algum tempo, eu já tinha essa postura de liderança e era visível o reconhecimento pelos meus colegas. Claro, eu não estava só. Muitos outros colegas também puderam experimentar essa oportunidade de liderar. Liderar qualquer coisa que fosse. O barato de tudo isso é que você sempre é lembrado para tudo que vão fazer, seja no futebol ou até mesmo organizar aquela festinha da escola. Eu sempre já ia colocando a mão na massa, chamando um aqui, outro ali, dizendo o que era importante fazer. Falava sobre o que estava errado e por aí vai. Isso acontecia meio que naturalmente, ninguém precisava pedir. Mas o tempo passou e eu fui tendo contato com líderes de posições mais acentuadas, como gerentes, diretores, pessoas do alto escalão dessas empresas. Confesso também que sempre tive bons relacionamentos com esse pessoal. E numa dessas conversas de corredor, em um dos meus últimos trabalhos, por uma grata surpresa, um gerente de alta patente de uma multinacional trouxe para mim questões pessoais e profissionais que, de alguma forma, estavam impactando em sua carreira. Bom, aí eu fiquei imaginando por que ele tinha vindo apresentar essas questões para mim e acabei percebendo que meu posicionamento e visão eram importantes para ele. Acabei fazendo então uma retrospectiva e percebendo também que várias pessoas, de alguma forma, sempre vinham até mim para pedir algum tipo de opinião. Ele veio pedir minha opinião porque ele entendia que eu tinha uma visão diferente sobre o assunto e poderia ajudá-lo. Foi isso que ele me falou. Claro, eu fiquei muito feliz. Tive então a certeza que o tema liderança realmente fazia parte da minha vida. Lembro-me que há muitos anos, quando me dei conta que o tema liderança me atraía muito, brevemente eu comecei a buscar por conteúdos que pudessem enriquecer ainda mais o meu conhecimento. Lembro-me que o primeiro grande líder que passei a admirar foi Bernardinho, e até hoje eu admiro. Eu o via como uma pessoa diferenciada, o achava acima da média, devido aos seus comportamentos, à sua entrega, a sua vontade de vencer, a vontade de tornar a sua equipe melhor de todas, melhor a cada dia. E não podia ser diferente. Bernardinho se transformou, na minha opinião, em um dos líderes mais importantes da história do nosso país. E não somente como líder, mas também como empresário de sucesso. Eu não sei se você sabia disso. Eu não sei o que você pensa sobre liderança, bem como as pessoas que ocupam essa posição. Mas nessa minha andança e tantos bons contatos e experiências com centenas de líderes, eu fiz uma descoberta muito importante e, claro, eu vou revelar isso a você. Eu sempre procurei comparar um líder com outro para tentar entender por que essas pessoas tinham sucesso como líder, por que essas pessoas mexiam tanto com o emocional daqueles com os quais ou para os quais ele liderava. E sempre acabava encontrando alguma particularidade e também algumas semelhanças. Até aqui nada de estranho, porque espera-se que pessoas que lideram tenham comportamentos e atitudes pelo menos semelhantes. Minha esposa sempre comentou comigo desse meu perfil mais voltado para a formação de opiniões.
E também podemos encontrar essa característica nos líderes, entre outras, é claro. Como eu já falei, eu nunca tive a pretensão de ter um papel, de assumir um papel de líder. Mas as coisas acontecem em nossa vida e com o passar do tempo você vai entendendo por que é que elas aconteceram. Você já deve ter ouvido ou estudado sobre aquela grande máxima, né, ou grande dúvida. Os líderes nascem ou são transformados em líderes? Até que prove o contrário, teoricamente, eu nasci com um perfil de líder sim. Talvez não tão acentuado quanto aos grandes líderes que fizeram história ou fazem história até hoje, mas já é um começo. Penso que para você estar assistindo esse conteúdo, este assunto no mínimo é interessante a você. Seja porque você é ou deseja ser um líder, seja porque você tem o seu líder e está torcendo para que ele melhore como pessoa e como profissional. Eu tenho certeza que se você fosse listar os pontos fracos do seu líder, você teria uma lista de pelo menos 5 itens que são críticos. Talvez por sorte você também possa listar os pontos fortes do seu líder, mas de certa forma, acredito que serão bem menos. Uma coisa que precisa ficar muito claro aqui entre nós é que grande parte das empresas pegam um funcionário qualquer, que ela entenda que ele tem lá algum potencial para liderar, e da noite para o dia transformam essa pessoa em líder. Eu refiro-me a essa atitude da empresa como jogar o funcionário na jaula com os leões. Pense se fosse com você. De repente, te chamam e simplesmente dizem que viram em você um perfil de liderança que talvez você ainda não tinha visto. Falam que você vai, a partir daí, então, a partir daquela data, ser líder de uma equipe. Preste atenção. Liderar pessoas que até aquele momento eram seus colegas de trabalho, mas agora serão seus liderados e você tem a grande responsabilidade e o papel de torná-los pessoas e profissionais cada dia melhores. Mas como fazer isso? É ou não jogar uma pessoa na jaula com os leões? O líder de verdade precisa se autoliderar ou autogovernar. Assim defendia Gandhi, quando dizia, abre aspas, aquele que não é capaz de se governar a si mesmo, não será capaz de governar os outros, fecha aspas. Eu não quero aqui criar qualquer tipo de intriga entre você e a empresa onde trabalha. Longe disso. Mas para que você possa liderar, é necessário ter ou adquirir algumas habilidades, que até são lá relativamente simples. É isso que eu quero mostrar para você hoje. Poderá até ser jogado na jaula com os leões. Porém, você está no comando, você dará as cartas e não os leões. Você saberá como fazer isso e, acima de tudo, ter sucesso. Você até pode achar que eu estou delirando, que as coisas não são tão simples assim. Eu não disse que são simples, mas eu posso afirmar para você que são totalmente possíveis. E é isso que eu vou provar para você logo mais. Você vai poder perceber ainda que, para adquirir ou desenvolver qualquer habilidade que seja, você precisa se conhecer um pouco melhor. Você pode até estar pensando que você se conhece bem, mas você está equivocado, você está enganado. Eu vou te ensinar também como se desenvolver um pouco melhor, porque eu vou te dar algumas ferramentas simples para que você possa conseguir ter um outro olhar sobre si mesmo. Isso é um presente que eu vou te dar. Como convivi com vários líderes, e isso foi muito tranquilo para mim, eu consegui identificar essas habilidades nesses profissionais e eu pude perceber também, através dos meus estudos, que os líderes não possuem as mesmas habilidades, mas deveriam. Claro que o contexto, as políticas organizacionais e uma série de outras variáveis podem sim interferir, e o líder pode ou não desenvolver algumas habilidades, claro. Se houvesse um padrão para a formação de líderes, talvez eles pudessem sim ser iguais do ponto de vista das habilidades desenvolvidas. Sobre habilidades, acreditava Abraham Lincoln que, abre aspas, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, fecha aspas. Com o que eu vou te apresentar, restará muito pouco para você atingir um nível muito bom de um perfil de liderança. A única exigência para essa conquista é que você realmente queira. Simples, não é? Se você fizer o exercício de pensar pelo menos em um líder que você admira, experimente ainda listar as suas características marcantes e também suas habilidades. Tente exercitar essa percepção e você já terá feito um avanço enorme. Recentemente eu conheci uma pessoa, até então com um papel de líder muito evidente. Mas ao longo desse processo de conhecimento eu fui percebendo
que ele era mais uma daquelas pessoas que tinham sido jogadas do dia para a noite na jaula com os leões. Então, logo que eu tive essa primeira oportunidade, eu fiz o exercício de conhecê-lo agora pelos olhos dos seus liderados. E aí realmente eu tive comprovação de que ele era mais um que estava tentando sobreviver junto aos leões. Bem, eu sabia tranquilamente que a culpa não era dele, mas não pude deixar de dar um feedback sobre o que eu tinha observado. A liderança não acontece desta forma. Foi aí então que eu dei a ele alguns textos, algumas ferramentas para que ele pudesse ter uma visão mais abrangente sobre o seu papel de líder, pudesse se avaliar e como estava se comportando. Eu fiz isso no intuito de realmente poder ajudar uma pessoa, alguém que estava tentando assumir um verdadeiro papel de líder, porque até então ele era apenas o mesmo funcionário de antes, só que agora com uma camisa de outra cor. Apenas estava se diferenciando por conta da camisa, diferenciando aí dos seus colegas. Em poucas semanas ele me abordou dizendo estar muito grato por eu ter contribuído com ele com aquele material, que mesmo em pouco tempo e seguindo as orientações, investindo um pouco mais de tempo em algumas reflexões sobre sua postura, comportamentos, ele conseguiu fazer um bom ajuste no seu perfil profissional como líder. Ajuste esse que rapidamente, claro, gerou estranheza em alguns dos seus liderados e que relataram isso a ele, dizendo que ele estava tendo uma postura mais profissional. E essa mesma sensação, essa mesma conquista que eu quero que você tenha, pois eu sei como é difícil liderar. E para isso eu vou dar a você uma grande oportunidade de provocar alguns ajustes na sua carreira, para que você possa realmente ser um líder diferente, ser uma pessoa diferente. Eu já adiantei a você que tudo que você precisa fazer é querer ser melhor, só isso. O material que eu desenvolvi é bastante objetivo e vai direto ao ponto. Possui um bom grau de objetividade e para cada tema tem uma ferramenta de autoavaliação para você poder usar. Com o seu desejo de querer ser um líder melhor, somado ao conteúdo simples e objetivo e ainda às ferramentas de avaliação, em poucos dias você perceberá as mudanças na sua maneira de liderar. Você poderá comprovar essas mudanças chamando um de seus liderados ou alguma pessoa mais próxima que possa dar um feedback, que possa dar um testemunho sobre você, que realmente seja uma pessoa confiável e que possa apontar mudanças recentes ocorridas na sua maneira de liderar, por mais simples que sejam essas mudanças. Do que estou falando então? Eu desenvolvi alguns livros de leitura rápida, bastante didáticos, para te ajudar de verdade. Uma outra informação também que é muito importante é que através dos meus estudos eu consegui mapear as principais dificuldades que são comuns aos líderes. Explorei um pouco mais cada uma delas e transformei-as em e-book. Isso mesmo, livros digitais. E ao final eu ainda vou deixar para você como sugestão, caso você tenha curiosidade, uma listinha básica de alguns dos principais livros que eu li durante essa minha trajetória rumo à transformação do líder. Olha, se você fosse comprar algum material relacionado ao tema para ensiná-lo a ser um líder de verdade, ou se você fosse pagar por uma instituição para transformá-lo em líder, de modo que tenha postura como tal, ou ainda, se você fosse contratar um profissional para auxiliá-lo nesta caminhada, tranquilamente o seu investimento ultrapassaria os R$3.000. Acredite. Falo isso por experiência, por todo o investimento que eu já fiz em minha carreira sobre este tema. Eu, particularmente, já investi muito mais de R$5.000 somente no tema liderança, só nos 2 últimos anos. Inclusive, na minha monografia, também foquei no tema liderança, defendendo meu pensamento e, obviamente, que também tive que me dedicar tempo, estudo e dinheiro. E agora você terá a oportunidade de ter um ótimo material, com um investimento muito inferior aos R$3.000 que você teria que investir para ter um ensinamento sobre a liderança. Perceba a oportunidade que você vai ter a partir de agora. Preste atenção. Refiro-me a 5 e-books e mais 2 que estão em fase de revisão, livros digitais para ler onde e quando quiser. Então estou falando de 7 e-books, todos relacionados diretamente às dificuldades que são comuns aos líderes, todos com mais de 50 páginas cada um. Vai fazendo as contas aí. Como líder ou futuro líder, talvez você nem saiba ainda dessas dificuldades, mas ao ler o conteúdo você perceberá que as tem.
pelo menos alguma. Identificando essas dificuldades, a ideia é que através desse material você adquira novas habilidades, superando as dificuldades. Simples assim. É ou não um bom negócio? E sabe quanto vai te custar tudo isso? Por tempo limitadíssimo, ofereço todo esse material por 10 vezes de R$ 12,70 ou R$ 107 à vista. Incrível esse valor, não é? Ah, e por R$ 12,70 a mais, você leva ainda outro e-book bem bacana sobre muitos acontecimentos relacionados ao trabalho, equipes e tudo mais. São muitas reflexões e histórias que são grandes ensinamentos para que você possa usar junto à sua equipe, usar com quem você quiser e consigo mesmo. Imagine, por menos de R$ 150, você pode se tornar um líder melhor, reconhecido e ainda diferenciado e desejado pelas organizações. Na opção 1, 5 e-books, mais 2, sobre as maiores dificuldades dos líderes e como superá-las. Na opção 2, 5 e-books, mais 2, sobre as maiores dificuldades dos líderes e como superá-las, mais o e-book sobre vida profissional, trabalho e reflexão. Os 2 e-books em revisão serão entregues 2 semanas após a aquisição de qualquer uma das opções. Pode acreditar. Onde você vai encontrar uma oportunidade como essa? Ah, e tem mais, hein? Durante 30 dias, após você ter recebido o material e ler, ter contato com todo o material, se autoavaliar e colocar em prática todas as orientações, mesmo assim, se você perceber que não melhorou em nada, mesmo ainda perguntando para um liderado ou para uma pessoa mais próxima, e ainda assim, se a avaliação deles for negativa sobre você, você terá o seu dinheiro devolvido sem qualquer burocracia. Logo abaixo você tem um botão para comprar esse material, basta você clicar, seguir o passo a passo, é muito fácil. Olha, eu desejo, acima de tudo, que você seja um ótimo líder, e eu tenho certeza que será. Seja no trabalho, na sua casa, na sua comunidade, onde quer que seja. Eu desejo que você tenha muito sucesso. E lembre-se que sempre nós podemos ser melhores em tudo aquilo que investimos conhecimento e colocamos em prática. Aliás, sem a prática, a teoria é órfã. Um forte abraço, boa leitura, sucesso e até breve.